Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, hoje em Pilar do Sul, interior de São Paulo. Dando sequência ao assunto, contando para vocês como Deus curou meu coração. Todas essas coisas que eu contei para vocês sobre o meu pai e tudo mais, sobre a minha vida, né? Eu passei 12 anos na minha vida cristã, buscando a Deus, cumprindo todos os protocolos da igreja, né, me dedicando, mas eu estava sempre tropeçando, sempre caindo, sempre voltando à prática dos antigos pecados, principalmente da área da imoralidade sexual, né, principalmente, né, pornografia, masturbação, enfim, né? Eu permaneci um tempo assim, buscando a Deus, depois eu fraquejava. Permaneci um tempo, depois fraquejava. E esses momentos de fraqueza e de queda que eu tinha, sempre estavam relacionados a algum conflito que eu estava vivendo, ou na família, ou alguma paixão mal resolvida, algum relacionamento que eu queria que não dava certo. Então eu acabava sempre voltando ao mesmo ponto, ao mesmo erro, e sempre sofrendo com a dor da rejeição. Nesse período desses 12 anos, né, tomei alguns rumos errados na minha vida, né? Porque geralmente quando você está em conflito, tem coisas na sua vida que você não resolveu, você tem dificuldade de ouvir um conselho de alguém maduro, ou dos seus pais, ou de alguém que quer te ajudar. Você não ouve conselho, você quer agir pelo seu próprio instinto, pela sua própria vontade, pelo seu próprio orgulho. Então eu era muito assim, muito impulsivo, muito imediatista, né? Tudo motivado pela carência, né? Tentava de alguma forma resolver meus problemas rápido e eu não conseguia. E sempre sofrendo com aquele sentimento profundo de rejeição, né? Que eu não sabia qual era a origem daquilo, mas eu sabia que algo dentro de mim não funcionava bem. E 2008 meu pai faleceu, no início do ano, dia 3 de janeiro de 2008. Ele, um ano antes, ele descobriu que tinha um câncer, fez um ano de tratamento. Nesse período eu fui visitá-lo, né? Antes dele descobrir o câncer, eu já tinha ido visitá-lo uma vez. Nós tivemos uma conversa muito séria, porque eu estava passando uns conflitos na minha vida pessoal muito graves, e eu fui para a casa do meu pai, né, visitá-lo, e eu queria ter um tempo com ele, né, e numa dessas nossas conversas, assim, ele foi muito agressivo comigo, incompreensível. Ele era muito incompreensível, ele é um homem extremamente difícil de lidar. Mas Deus me deu coragem para confrontá-lo, né? E numa conversa que a gente estava tendo lá, eu falei para ele, olha pai, por que o senhor batia na minha mãe? Ele estava sentado, ele levantou, começou a gaguejar, andar de um lado para o outro e não conseguia falar. Aí eu falei para ele, eu só queria entender, por que o senhor batia na minha mãe? Estava eu, ele e a mulher que ele morava, a dona Maria, né? A esposa dele. E ele ficou assim, descolocado, e a conversa ficou bem pesada, assim. Aí ele tentou desconversar, né? E ali tinha chegado o meu momento, né? Eu já estava adulto, com 26 para 27 anos, né? E eu queria entender tudo, né? Por que ele não cuidou da família. Enfim, eu tive
um momento ali de confronto, de resolver as coisas, de colocar as coisas na mesa, né? As cartas na mesa. Durante esse tempo, um pouco antes desse tempo, uma vez eu fiz uma oração para ele no telefone, outra vez eu mandei uma carta para ele, e nessa carta eu relatei todas as lembranças que eu tinha de tudo que ele tinha feito para mim, que eu vi, para minha mãe, para meus irmãos. E no final da carta eu escrevi assim para ele: olha, eu estou escrevendo essa carta, não é para te acusar, não é para jogar na sua cara, é só para dizer, para o senhor perceber, né? O senhor perceber o quanto fez falta eu ter um pai. Eu tive essa conversa com meu pai, eu pude ter essa conversa com ele. Enfim, em 2008, depois de um ano de tratamento, ele veio a falecer. E menos de uma semana antes dele falecer, Deus falou comigo que ia levar ele, né? Eu estava na minha casa, Deus veio até mim, eu ouvi a voz de Deus, eu estava deitado no sofá, o Senhor falou assim: ó, vai para o quarto orar. Eu ajoelhei para orar na beira da minha cama, o Senhor veio e falou comigo. Deus falou assim, aquela mesma voz que mandou eu ir para a igreja, falou comigo. Falou bem assim: entregue nas minhas mãos que eu vou levar. Deus falou isso para mim. E eu orava para que Deus curasse o meu pai, porque eu queria ter um tempo de amizade com meu pai. Eu queria poder desenvolver uma amizade com ele. Eu queria poder ajudá-lo, porque eu vi que ele tinha muito conflito, muita dificuldade, né? E esse foi um dos pedidos mais duros que eu ouvi Deus me pedir. Que eu entregasse o meu pai, né, nas mãos dele. E ali eu chorando, entreguei para Deus. Eu lembro que minha mãe chegou, eu estava chorando no quarto, morrendo de chorar. Ela tinha saído, ela bateu na porta: o que foi, meu filho? O que foi? Aí eu disse para ela, falei: mãe, Deus falou comigo, Deus vai levar o pai. Deus vai levar o pai. E não deu uma semana depois, ele faleceu. Um dia antes dele falecer, a dona Maria me ligou: ó, teu pai está passando mal, não quer ir para o hospital, eu estou preocupada, fala com ele, vê o que você fala com ele. Aí eu falei com ele no telefone e falei: pai, por que o senhor não quer ir para o hospital, pai? Vai para o hospital. Aí ele falou bem assim: tá tudo bem, meu filho. Tá tudo bem. Não se preocupe que tá tudo bem. Mas eu nunca tinha ouvido a voz do meu pai tão suave e tão serena. Ele tinha uma voz grossa, uma voz assim de locutor de FM, sabe? Ele tinha uma voz muito forte. Mas ele falou assim com uma voz suave. E aí eu falei: então tá bom, pai, então se tá tudo bem. Daí eu perguntei para ele: o coração tá bem? Tá bem? Ele falou assim: tá bem, meu filho, tá tudo bem. Aí eu pedi para ele passar para dona Maria, eu falei com ela, eu falei: olha, deixa ele, tá tudo bem, tá na mão de Deus, porque Deus já tinha falado comigo, entende? Que Deus ia levar. E eu sabia que aquela ali era a última vez que eu estava falando com meu pai. E aí, 2 dias depois, eu acho, 1 ou 2 dias depois, ele veio a falecer. No velório dele foi muito triste, chorei muito, né, enfim. Mas olha só, depois que meu pai faleceu, eu senti assim que é como se coisas do comportamento dele foram transferidas para mim, sabe? E aí ele faleceu em janeiro, eu casei em março. O meu casamento assim começou bem, mas 6 meses depois a gente começou a ter muito problema e eu não sabia a origem daquele problema, eu não sabia lidar com aquilo.
né? E aquilo começou a me machucar meu coração, enfim. Aí, depois de uma crise no casamento e tal, eu e minha esposa, a gente estava separado, eu comecei a fazer terapia, né? E ali na terapia eu comecei a descobrir que tinha coisas entre eu e meu pai que ainda não estavam resolvidas. E na terapia eu descobri, né, porque a psicóloga falou que precisava saber a minha história, como minha mãe me gerou, como é que foi. E eu fui conversar com a minha mãe e eu ouvi uma coisa que eu jamais imaginava, né? Que a minha mãe disse pra mim, né? Eu falei, mãe, como é que foi a gravidez? A senhora e o pai, como é que tava? Planejou, não planejou? Tal. Meus pais já eram casados, a minha mãe já tinha minha irmã e já tinha 2 filhas, né? E eu era o terceiro. E a mãe falou assim, olha meu filho, teu pai te rejeitou desde o primeiro dia que eu falei que eu tava grávida. Fiz o pré-natal sozinho, ele nunca foi comigo e tal. Um mês mais ou menos antes de você nascer, ele me bateu, deu um soco na minha barriga. O dia que você nasceu, você passou mal, né? Você nasceu roxo, você não chorou, foi para oxigênio, ficou internado 1 mês, não sarava e tal. E saber isso, né, que meu pai tinha me rejeitado, foi algo assim muito doloroso. Né, porque ali eu entendi por que eu sofria com tanto sentimento de rejeição durante todos aqueles anos da minha vida. Ao mesmo tempo que saber essa verdade me machucou, porque meu pai já tinha morrido e agora eu não podia acertar as contas com ele. Mas ao mesmo tempo, o tempo foi passando e aquilo foi assentando no meu coração. E eu comecei a entender, eu falei assim, não, peraí, essa questão da rejeição, o problema não está em mim, estava nele. Quem me rejeitou foi ele. Não é eu que tenho defeito, quem tinha defeito era ele. Entende? E o tempo passou. Eu e minha esposa, a gente tinha voltado, a gente tinha separado e tinha voltado. Aí eu fui fazer uma escola chamada Oficina da Alma, né, e nessa escola, Oficina da Alma, na base da Jocum, de Almirante Tamandaré, lá Deus completou a sua obra na minha vida, né? Ali realmente eu tive um encontro com o Calvário. Ali eu entendi o que é você ser crucificado com Cristo. Ali eu entendi o que é você abrir mão da sua reputação. Ali eu entendi o que é arrependimento. Ali eu entendi o que é confissão, né? Ali Deus fez uma obra poderosa na minha vida. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo eu vou contar para você detalhadamente tudo o que Deus fez comigo naquele retiro, um seminário, uma escola, né? Fiquei quase na época era 12 dias, fiquei 12 dias naquele lugar, ouvindo ministração, ouvindo a palavra e sendo curado por Deus, né? Minha vida mudou radicalmente, né? A partir daquele período que Deus me curou da minha orfandade, da minha dor emocional, das minhas rejeições, né? Ali foi realmente uma cirurgia, uma oficina da alma. Deus curou e tratou a minha alma. Então eu vou estar falando com você no próximo vídeo. Importante que você assista o próximo vídeo. E envie, fale para o seu filho, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu pai, pessoas que você sabe que tiveram problemas com a figura paterna, né? Indique esses vídeos para que a pessoa assista, ela vai se identificar, pode ajudá-la a melhorar, pode ajudá-la a curar suas feridas, né? Pode ajudá-la, né? Ela pode se identificar com alguma coisa que eu falar aqui, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Aguarde o próximo vídeo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.